Olá, mais uma vez aqui estamos para trabalharmos mais uma das cartas. Hoje a carta que traz o título Carta a Tito, endereçada a Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito é uma das cartas pastorais, juntamente com a primeira e segunda carta a Timóteo. Provavelmente essa carta tenha sido escrita entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, provavelmente no ano 65, já bem perto, né, da morte do apóstolo. E quando ela é endereçada a Tito, ele está na ilha de Creta. Creta era a maior ilha da Grécia. No segundo milênio antes de Cristo, ela rivalizava com civilizações como Mesopotâmia, Egito. Então percebe que ela tinha uma grande importância, e até mesmo um povo que foi grande inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, antes de migrarem para a Palestina, também moravam ali. Ou seja, estou falando dos filisteus. O tema principal dessa carta tem a ver com orientar a Tito em relação à igreja, fortalecer os novos conversos, tratar também de alguns temas controvertidos. Nós temos falado sempre nas cartas que o apóstolo enfrentou grandes adversidades daqueles que provavelmente tenham sido até mesmo companheiros de ministério, líderes antes de sua conversão a Cristo, onde ele compreende que Cristo é de fato o Messias, o enviado de Deus para redimir, para resgatar a humanidade. Mas os outros líderes ali não aceitam e perseguem de cidade em cidade, onde ele tem grandes problemas. E ele então endereça essa carta, como mencionamos, é uma das cartas pastorais, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo, e das 21 vezes que aparece a palavra doutrina, falamos isso quando trabalhamos a carta, ou as cartas, né? 1ª e 2ª Timóteo, doutrina das 21 vezes, 15 está nessas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e também Tito. Aqui no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, ele menciona a esperança da vida eterna que o Deus, aquele que não pode mentir, o que ele faz? Ele prometeu antes dos tempos eternos. E o versículo 4 ele fala ainda: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele, no versículo 3 ainda, ele fala que em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então ele se considera ministro, ele direciona essa carta a Tito e dando orientações, como mencionei, é uma carta pastoral. No versículo 5 do mesmo capítulo, capítulo 1, ele fala sobre os deveres e qualificações dos ministros, onde ele diz: por essa causa eu deixei em Creta para que pusesseis em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Ele então passa a dar orientações como deve ser a vida desse líder, a sua família, dando direcionamento. Ele fala que constituísse, ordenasse, né, líderes. Falando ainda sobre falsos mestres, falsas doutrinas, no versículo 10 do mesmo capítulo, ainda ele fala que porque existe muitos insubordinados, oradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão, que era um tema bastante recorrente da época, deveria ou não deveria circuncidar. Já falei em outros temas que o batismo, ele é como que ela assumisse o papel da circuncisão. A circuncisão era como um testemunho público, um pacto, uma aliança que foi inicialmente feita com Abraão e depois seus descendentes, mas também o batismo agora é um testemunho público onde é batizado em nome de Cristo e começa uma nova vida, uma nova caminhada. Então havia muito essa discussão, deve ou não deve circuncidar? E o apóstolo então entende que a circuncisão teve seu papel, mas não era necessário ser ali então impostas, fazia parte das leis cerimoniais.
E assim como a Páscoa, né, a Santa Ceia, assume essa roupagem em relação à circuncisão também, o batismo. E ele fala que é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe e ganância. Então, ele menciona, convém combatê-los, né, mostrar, é claro, não é uma questão, não é uma guerra, porque ele também fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes espirituais da maldade. O capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Então, menciona a palavra doutrina, como já mencionamos, das 21 vezes no Novo Testamento, 15 está entre essas 3 cartas. O que convém a sã doutrina. Ele dá orientações aqui quanto aos idosos, quanto aos jovens. Aplicando um pouco aos jovens, eu quero pegar aqui a partir do versículo 6, ele fala: quanto aos moços, aos jovens, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Isso é muito importante hoje, né? Sempre foi, mas nossos dias muito mais ainda. Ele fala: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ele escrevendo a Tito, provavelmente jovem ainda, dando orientações, ele fala: torna você mesmo padrão de boas obras, um modelo. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia. Então é muito importante isso. O Salmo 1 fala justamente sobre essa questão, né? Bem-aventurado o varão, o jovem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então ele fala: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Então é importante que o inimigo, o adversário de nossas almas, e aí sim a nossa luta, como ele diz, né, não é contra a carne e o sangue, contra os principados deste mundo, não tenho o que dizer a meu, ao teu respeito, ao nosso respeito. Eu quero fechar as considerações sobre aqui a carta a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, onde ele fala sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. E ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quem é a graça de Deus que se manifestou salvadora? Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus se manifesta salvadora e educando-nos para que vivamos dessa maneira, renegadas impiedades mundanas, vivamos o presente século, aplicado a eles e também aplicado a nós, o presente século do qual nós vivemos, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então é o desafio, né, para a geração da qual nós vivemos, onde ele fala que, aguardando a bendita esperança, o aparecimento de Cristo, sua volta, e ele quer reunir para si um povo que seja exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, um povo que viva na expectativa da volta de Jesus. Eu poderia até pegar também aqui aquilo que o apóstolo Pedro escreveu: aguardando e abreviando a volta de Jesus. Então devemos viver nessa expectativa, nessa esperança da breve volta de Jesus, do preparo para isso. Ele fala que a graça de Deus, ela manifestou Salvador a todos os homens, não é exclusivamente para os judeus. Ela manifesta Salvador a todos os homens, mostrando que, abandonada as impiedades, a vida mundana, vivamos o presente século de maneira sóbria, de maneira dedicada, consagrada e
na expectativa da breve volta de Jesus. Que seja a tua esperança, a minha esperança, o breve retorno de Cristo, preparo para isso, para estarmos com Ele e assim sempre glorificarmos o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Espírito em nossa vida, pedindo que nos guie sempre para honrarmos e glorificarmos Teu santo nome. Pedimos o perdão daquilo que houvemos falhado em pensamentos, palavras ou ações e rogamos a unção do Teu Espírito em nossa vida. Dá-nos Tua paz, Tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.